Premonições e traição. Maria Valtorta, na sua autobiografia, relatou que desde a sua adolescência ela começou a perceber que tinha sonhos, nos quais era avisada de certos acontecimentos, como de que viriam guerras, onde a Itália estaria envolvida, e outros pressentimentos. Ela via perfeitamente aviões, bombardeios, soldados de infantaria, pessoas morrendo, civis sendo atingidos, etc. Seus pais não acreditavam. Ela dizia que não era espiritismo, porque odiava essa prática e que não queria ter esses dons. Por outro lado, Maria Valtorta também diz na sua autobiografia que tinha a intenção de se casar e ter filhos, mas sua mãe sempre destruiu essa intenção. Com isso e com sua saúde cada vez pior, ela já pensava que não mais estaria apta para o casamento. Crescia nela o amor espiritual. Entretanto, por insistência de um jovem chamado Mário, que sua mãe já havia rechaçado, Maria Valtorta acabou retomando sua afeição a ele e começaram a pensar em casamento. Sabendo da intenção de se casarem e para afastar Mário de Maria, sua mãe fez com que sua família mudasse para a Calábria, para um hotel de seus parentes, sem deixar endereço com ninguém, exceto o dono da casa em Florença. Depois de algum tempo, o pai de Maria Valtorta quis voltar para Florença, por causa dos amigos militares de lá. Então, sua prima Clotilde, da Calábria, se ofereceu para ficar com Maria, e a mãe concordou. Entretanto, Mário descobriu o endereço de Maria Valtorta, e indo lá, eles decidiram se casar um ano depois. Mário servia na Marinha Italiana. Ele, portanto, ficava longe dela, e por isso se comunicavam através de cartas. Ela provavelmente o veria somente no dia do casamento prometido. Mas Maria Valtorta contou para sua mãe e esta estabeleceu um plano maquiavélico para destruir o casamento. Ou seja, inventou histórias sobre uma gravidez de sua filha que espalhou em Florença. Sua mãe começou a escrever a Mário, a quem convenceu da infidelidade de sua filha, pois o filho não seria dele. Nesse período, sem nada saber do que sua mãe fazia, Maria Valtorta começou a perceber que Deus lhe dava premonições espirituais com as quais ela intuía se tudo entre ela e Mário estava indo bem ou mal. Eu lhe contei no devido tempo que desde 1910 eu estava sujeita a estranhas premonições, que eram para mim um verdadeiro tormento. No meu sono, fragmentos do futuro ou avisos e conselhos para as contingências da vida vinham a mim dos reinos do mistério. Também aquele sonho de 1916 fazia parte dessas manifestações, mas era sempre no sono. Eu tinha um temperamento muito sensível, vibrátil, por assim dizer, aos mais leves toques de correntes provenientes de outras, chamarei assim estações transmissoras. Sobre eles eu percebia com exatidão se uma impressão era ou não era boa. Minhas chamadas antipatias ou simpatias eram e são sempre convalidadas pelos fatos que vinham depois. É ultra difícil que eu erre. A primeira impressão que tenho geralmente é exata. Somente 2 vezes na vida eu caí em erro. Dizem os especialistas que isso depende de uma série de coisas que nos tornam antenas receptoras. Isso é ótimo. Eu não discuto e sigo em frente, somente acrescentando que, com referência a ser tão perspicaz e sensível, tão antena receptora, isso com prazer gostaria de ficar sem. Ora, naquele início do verão de 1921, não era preciso que eu dormisse para perceber fatos estranhos.
Tinha a sensação de que dos meus dedos partiam longuíssimos fios lançados no espaço, e que estes fios iam se unir a outros, semelhantes, que partiam do meu Mário. Não só isso, porque, além de sentir que nossos espíritos se haviam fundido em uma comunhão, que nenhum obstáculo ou maldade humana podia impedir, eu sentia que a distância encurtava cada vez mais e que, como se tivesse lançado um cabo a bordo de uma nave, os fios voltavam a se recolher em mim, depois de ter partido em busca de Mário, arrastando-o com ele. Eu trouxe comparações humanas para explicar uma sensação do espírito, mas tinha exatamente essa impressão de os fios que partiam de mim e a mim voltavam, depois de o ter encontrado, trazerem-me ele. Eram talvez forças da alma que se desprendiam em raios através do éter, buscando a alma dele para lhe dizer que eu morria lhe desejando? Quem sabe? São mistérios que, enquanto vivermos, nunca conheceremos exatamente. Mário não me escreveu mais. Nunca mais, nunca mais. Eu senti o mesmo fenômeno que já havia me avisado sua chegada, mas no sentido contrário. No final de outubro, senti se alongarem sempre mais esses fios misteriosos e depois se quebrarem. Eu contei para Clotilde, mas ela me repreendeu. Mário escrevia ainda e era tão afetuoso. Por que eu deveria acreditar nessas bobagens? Mas quando, depois de sua carta de 6 de novembro, que eu recebi no dia 13 desse mês, ele não me escrevia mais. Clotilde ficou perplexa. Mamãe se denunciou, porque desde então nunca mais me falou do Mário. Eu, aconselhada por Clotilde, continuei a lhe escrever como se nada tivesse acontecido, mas as minhas pobres cartas já não tiveram resposta. Padre, eu lhe disse que quando Roberto, quase namorado da Maria Valtorta, foi tirado de mim, pensei que não poderia sofrer mais. Mas em 1921 sofri muito mais. Desde aquela manhã de 23 de dezembro de 1921, até quando? Até sempre, até que eu viva, levo esta pena cravada no coração. E é uma pena tão forte que resiste e subsiste mesmo na alegria da minha entrega a Deus. Como compreendo a dor de Cristo pela traição do apóstolo infiel? Não há nada capaz de superar a dor da traição. A traição de alguém que amamos e estimamos. A morte que nos leva um dos entes queridos não é nada comparada com esta maldade que degrada em nós a estima que até então tínhamos de um ente querido e que joga ao chão, chafurdando na lama, a oferta do nosso coração que foi escarnecido e traído. É uma dor que espreme sangue das fibras e que tritura como pode fazer a pedra de um moinho, que aniquila. Aquele que morre podemos seguir com o pensamento nos reinos do além. Aquele que morre não nos abandona. Estando nos outros reinos, nos olha, nos segue, nos protege, e o seu espírito, livre das restrições da carne, pode ainda se aproximar de nós como um anjo da guarda. Mas aquele que trai fica perdido para nós. Ele mesmo se retira levando consigo o seu coração, que soube tornar-se para nós um cálice de fel, e vai, com um insulto, pisoteando o nosso coração, que em vão tenta, sob seus pés, um último apelo de piedade. Perdido, perdido para sempre, fica aquele que a nossa confiança, a nossa estima, ao nosso amor, inflige a tortura e a ofensa esbofeteante da traição e do abandono imerecido. Quem morre não deixa de nos amar, mas ao contrário, nos ama com plena perfeição desde a outra vida.
O nosso amor continua com um amado falecido. Mas quem trai não nos ama mais. Afasta-se com todo o seu eu e ficamos sozinhos ao amá-lo. Porque parece impossível, mas é assim. Nunca se ama nada tão perfeitamente, tão intensamente, como se ama, com amor feito de compaixão, aquele que nos traiu. Ele permanece fixo no nosso coração. Vemos nele a culpa de sua traição, que nos fere tão profundamente. Mas não sofremos pela nossa ferida, mas pela ferida que ele infligiu a si mesmo, degradando-se na sua honestidade de homem. Nós nos afligimos por seus futuros remorsos, que surgirão inevitavelmente quando a alma, já não envolvida na névoa do capricho que a seduziu, entra em meditação, que até o mais superficial conhece, e enfrenta a si mesmo e o seu passado. Como eu disse, Mário tem um grande atenuante, ou seja, o que minha mãe escreveu para ele. Mas se isso atenua a culpa, não a anula, porque a traição subsiste, e subsiste a ofensa que ele me fez ao preferir a criatura licenciosa que encontrou por acaso nas ruas de uma cidade cosmopolita, em vez de a mim, que era sua mulher honesta e fiel. Se tivesse voltado para mim, depois de um breve capricho, teria pena dele. Mas assim é uma amargura que permanece viva e que permanecerá até o túmulo. No entanto, isso não extinguiu meu amor por ele. Nem acredito que isso seja uma diminuição da minha dedicação a Deus. Assim como as viúvas podem entrar nos mosteiros e honrar a Deus com todas as práticas da vida monástica e com um amor que, formado para a criatura, se torna perfeito, entregando-se ao Criador, assim igualmente eu, pobre viúva, antes de ser esposa, posso amar o meu Deus, que ficou só para reinar sobre mim e em mim, e ao mesmo tempo conservar um amor sobrenatural pela alma daquele que me deixou, e que caiu tão baixo depois de tanto bem que nele semeei. Não lhe parece que eu posso fazer assim? Minha nova dor não me separou de Deus. Pelo contrário, fez um acréscimo de amor por ele. Eu não conheci nenhuma daquelas horas tremendas de rebelião que conheci em 1914 e nos anos seguintes. Sofria como não se pode sofrer mais. Oh, sim, agora posso afirmá-lo, agora que provei todas as dores, exceto a da morte de um filho. Sofria, mas nenhuma das minhas lágrimas caía sozinha no chão, depois de me ter abrasado o coração. Derramava-as todas no coração de Cristo. Enquanto isso, tenho buscado melhorar o terreno da minha alma para prepará-lo para a divina semente. Fora as pedras, ou seja, fora com aquele ressentimento, com aqueles que mais me prejudicaram. Deus não pode reinar onde reina mesmo um minúsculo ódio, porque caridade e ódio não podem se abrigar sob o mesmo teto. Por isso, antes de tudo, tirei isso do meu coração, perdoando os dois culpados. Minha mãe, culpada por mentiras e egoísmo. Mário, culpado de irreflexão e traição. Depois disso, Maria Valtorta relata todo o heróico trabalho humano e espiritual que teve que fazer em si com o que se torna uma alma vítima. Desde a longínqua anunciação de Cristo, longínqua no coração como no tempo, depois do período tenebroso de trabalho, carregado de todo o peso da humanidade, Cristo nascia novamente e cobria com a sua exuberância o solo nativo da minha pobre alma, que não é nada, mas que tem somente a razão de existir para ser pedestal do seu Senhor. Maria desapareceu, vive ele somente. Maria morre. Ele aspira dela a vida para florescer,
cada vez mais belo nela. Em breve, Maria não será mais que uma lembrança entre os homens, mas ele levará minha alma ao seu esplêndido jardim celeste, e eu continuarei eternamente a florescer sob os raios divinos da Santíssima Trindade, acariciada pela mão de Maria. Depois que Maria Valtorta regressa para Florença, ela suporta trabalhar como se fosse empregada doméstica para sua mãe, e ainda vendo um pai mentalmente arruinado. Sei muito bem que mamãe, que sofre de uma paranoica mania de perseguição, está convencida de que eu nunca a amei. Mas também sei duplamente muito bem quanto a amei, com um amor que nem mesmo suas durezas cansaram ou diminuíram. Um dia, quando também mamãe já estiver na luz de Deus, coisa que à custa do meu holocausto pedi e peço para ela, e com isso acredito demonstrar um amor muito mais eficaz do que aquele que se baseia em beijinhos e etc. Quando, desde essa luz, mamãe entender a verdade das coisas, então finalmente compreenderá com qual amor a amava sua incompreendida filha.